Você está pensando em fazer uma carreira na área de biogás para atender grandes clientes dos setores de energia, do setor do agronegócio e também do setor de resíduos sólidos, fazer um grande trabalho ambiental, um grande trabalho social e, por que não, ganhar também muito dinheiro, ter uma carreira reconhecida internacionalmente? Então, seja muito bem-vindo. Eu quero falar com você e te apresentar um método que pode adiantar a tua vida como profissional dessa área em muitos anos. Preparei aqui uma apresentação especial para você entender cada um dos detalhes, então me dê alguns minutos para eu te explicar como funciona. E para não perder muito tempo, vamos direto ao ponto, né, gente? Aqui é a nossa apresentação e vamos falar então sobre consultoria na área de usinas de biogás. O conteúdo da nossa apresentação é direto, é qual é a demanda do mercado, como é que você vai conseguir identificar essa demanda, como funciona uma usina de biogás para que a gente entenda também como essa usina de biogás pode atender essas demandas. E quais são as necessidades do seu cliente? Você, como consultor, precisa estar preparado para atender às necessidades. E, finalmente, qual é o seu papel? O papel dos consultores na área de biogás. Porém, claro, antes da gente começar, deixa eu me apresentar, né, gente? Muito prazer. O meu nome é Gleison Bezerra Machado e eu sou CEO da Virapuru, a Virapuru Engenharia e Sustentabilidade, que trabalha nessa área, mas também muita gente me conhece como autor do portal Resíduos Sólidos e também do portal do Biogás, que são as maiores referências técnicas dentro das suas áreas de resíduos sólidos e de biogás em língua portuguesa do mundo. E isso acontece porque eu amo demais o meu trabalho e eu não preciso de ninguém estar me avisando nada para eu fazer o que tem que ser feito. Gente, eu sou formado em Diploma em Engenharia für Verfahrenstechnik, que é alguma coisa como mestrado em Engenharia Química pela Universidade de Ciências Aplicadas de Frankfurt, que fica na Alemanha, onde eu vivi por mais de 23 anos. Vivi, me formei, vivi minha vida profissional, tenho experiência profissional na Alemanha com o mercado, justamente porque eu trabalhei também como instrutor técnico do centro de treinamento da empresa Areva Nuclear Power, a maior empresa, a maior construtora de usinas nucleares do mundo. E eu trabalhava lá dentro do centro de treinamento, dando aula para engenheiros de várias partes da Europa, da América, do Japão e onde a empresa tinha construído usinas nucleares. Depois disso, na verdade, depois do tsunami lá de 2011, eu me especializei então em negócios sustentáveis, que é para justamente construir aí um ticket de volta e trabalhar por conta própria, fazendo aquilo que eu gosto, que é trabalhar em prol da sustentabilidade, desenvolvendo projetos sociais, ambientais e dando lucratividade a esses projetos. E aí eu me defino hoje como especialista em negócios sustentáveis, tá bom, gente? Dito isso, vamos ao nosso próximo ponto, que é a demanda do mercado o mercado que pode ser atendido pelo setor de biogás. Vamos lá. Para a gente entender esse mercado, eu vou rapidamente lapidar aqui o que que é uma usina de biogás. O que que faz uma usina de biogás? Lá na frente, a gente vai ver um pouco mais. Então, calma aí. Uma usina de biogás, ela vai processar matéria orgânica dentro de tanques preparados especialmente para isso. É um sistema, portanto, e aí, através dessa degradação da matéria orgânica, a gente vai ter no final biofertilizantes e também biogás. E a grande sacada aqui é o uso comercial desses dois subprodutos aqui. O biofertilizante, por exemplo, pode ser usado no campo agrícola, enquanto o biogás é composto aí de metano e gás carbônico e tem aplicações comerciais. O metano, por exemplo, pode ser convertido facilmente em energia térmica, energia elétrica, e o gás carbônico tem aí o seu mercado com extintores de incêndios, indústria alimentícia e uma série de outros, né? E, claro, sem esquecer também o mercado de crédito de carbono, que em um mundo de problemas climáticos está cada vez mais importante. Portanto, de forma resumida, a usina de biogás ela se envolve diretamente com três mercados: o mercado de resíduos sólidos, no caso resíduos orgânicos, o mercado do setor do agronegócio e o setor de energia. Três setores gigantescos que movimentam milhões ou até bilhões de reais de dólares em seus países e que precisam de soluções especializadas. Tem dinheiro para pagar pelas soluções, só que está faltando consultor nesse mercado. Só para você ter ideia, eu fiz aqui um levantamento sobre a quantidade de usinas de biogás de 1 megawatt de potência elétrica que seria necessário para atender
o mercado de tratamento de resíduos no Brasil, mas isso também pode ser aplicado em Angola, em Portugal, em qualquer outro país, não é só em língua portuguesa, não. Esse mercado é universal. Universal não, mas é mundial, digamos assim, né? E aí você vê aqui embaixo, pelos meus cálculos, com os dados do Plano Nacional de Resíduos Sólidos do Brasil, que foi publicado em 2011, a gente precisaria de 96.872 usinas de biogás com 1 megawatt de potência elétrica para poder atender o mercado de resíduos. Com essa quantidade de resíduo aqui, a gente não está plantando nada para gerar nada, é só para tratar resíduos. Agora imagina você, cada usina dessa, digamos aí que esteja no valor médio aí de 5 milhões de dólares, mais ou menos, 5 milhões de euros, cada usina dessa. Aí multiplica agora isso por 97 mil usinas, cada uma de 5 milhões de euros. Vê a quantidade de dinheiro que dá, que existe nesse mercado, que parte disso é para ser pago justamente com consultoria para dimensionar essas usinas, né? Então, com certeza é muita coisa. Isso é um mercado, mercado de resíduos. Agora vamos ver o outro, mercado de fertilizantes. Veja você que a usina de biogás, ela produz biofertilizantes, que tem algumas vantagens em relação aos fertilizantes químicos. E aí a gente vê aqui na matéria da Faz Comex, que é a Agência Brasileira do Comércio Exterior, que diz o seguinte: a notícia aqui de 30 de junho de 2023. O Brasil é o maior importador global de fertilizantes. Em 2021, suas compras alcançaram 6,9% se comparado ao ano de 2020. Elas aumentaram. Então, o Brasil é o maior comprador. E quer saber o volume de dinheiro que esse mercado movimenta? Olha só, as importações de adubos e fertilizantes em 2021 bateram recorde, né? E tem sido o último recorde atingido somente em 2011. No ano de 2021, o Brasil desembolsou os valores de 15,136 bilhões de dólares. 15 bilhões de dólares para comprar esses produtos de fertilizante e adubo, né? Então, assim, cada vez que o agronegócio brasileiro cresce, o Brasil precisa de mais fertilizante. E o produto do biodigestor, da usina de biogás, pode substituir parte dessa demanda. Vamos para frente e ver agora o outro, o mercado de energia. Para o país crescer, gente, não tem jeito, tem que aumentar a oferta de energia, energia elétrica, energia térmica, de várias formas. E o Brasil, notícia aqui de abril de 2023, o Brasil fecha o primeiro trimestre com maior demanda por energia elétrica, né? Então, aqui diz que a indústria ligada ao ramo metalúrgico tem consumido mais para aproveitar o bom momento do mercado internacional com recuperação da economia chinesa. Então, assim, se o Brasil for exportar, se for crescer, não tem jeito. Tem que produzir, tem que gerar sua própria energia, não pode ter dependência energética de jeito nenhum. E aí vem novamente a usina de biogás, pode pegar resíduos orgânicos em todas as cidades e transformar isso em energia elétrica e energia térmica. Sem dúvida, um grande mercado, não é isso? Agora vamos lá. Quando a gente fala de usina de biogás, muitas vezes é ensinado que esse tipo aqui de usina, que é chamado no Brasil de biodigestor de lona, ele é a solução. Porque as pessoas defendem a ideia de que é mais barato, né? É tipo assim, é tecnologia nacional, apesar de ser chamado de biodigestor canadense, mas enfim, é tecnologia nacional, tudo tem no Brasil, e aí não precisa aquele exagero da Alemanha, acabam construindo esse tipo de projeto. O problema, gente, é que esse biodigestor, ele não tem o controle do seu funcionamento. E como uma usina de biogás ela funciona com o controle da biodigestão, isso precisa ser automatizado. E aí, esse biodigestor aqui, que não tem esse controle, ele sofre influências externas, como, por exemplo, o clima, temperatura fria, temperatura quente, faz essa lona se movimentar e isso pode causar alguns resultados aí que são imprevisíveis. E como é que você vai atender grandes empresas, por exemplo, fazer um contrato de fornecimento de energia, se aquilo que a sua usina está produzindo, ela é imprevisível, o resultado dela, ninguém sabe se vai dar muito ou pouca energia no final do mês. Então, essa solução, digamos assim, improvisada,
ela não te dá segurança para fechar grandes contratos, para atender esse mercado profissional. Imagina você que são grandes empresas, estamos falando aqui de milhões e bilhões de dólares, de reais, que não podem simplesmente fechar negócio com uma usina de biogás que é imprevisível. Isso não pode acontecer. Então, deixa eu te mostrar o que acontece quando as pessoas insistem em usar esse tipo de biodigestor. Olha só, muitas vezes, o que acontece é isso aqui. O biodigestor de lona, ele acaba explodindo e se você, consultor, tiver feito um serviço em que esse biodigestor de lona mais barato, com peças nacionais, não sei o que, um monte de coisa, você levou isso a um cliente e agora o cliente é uma fábrica que precisa, sei lá, uma indústria cerâmica e precisa de calor e de repente o seu biodigestor faz isso aqui, você nunca mais vai ser um profissional na área de biogás. Então é preciso ter muito cuidado de que forma você vai trabalhar. O que eu posso te dizer, com toda a minha experiência internacional, minha experiência prática nessa área de biogás, é o seguinte: é que para solucionar, que é isso que você quer, a solucionar os problemas de grandes empresas, dos setores do agronegócio, do setor de resíduos, do setor de energia, com usinas de biogás automatizadas, porque isso sim funciona, isso é a chave para você fechar os seus contratos milionários. É a chave para você ter uma carreira internacional, né? Só que isso somente é possível através de uma especialização, né? Quando você começa a entender o funcionamento dessas tecnologias e aí você entende também como funcionam os negócios com biodigestores comerciais. Isso porque nenhuma dessas empresas vai querer investir em um negócio que vai gerar prejuízo. Você precisa saber como funcionam essas usinas, não precisa fazer faculdade de engenharia, mas você tem que entender a tecnologia mais adequada que deve ser escolhida para que você feche negócios. E esses negócios devem ser obrigatoriamente lucrativos através de biodigestores que são comerciais, que são esses que dão lucro para essas empresas. E essa solução nada mais é do que uma usina de biogás automatizada, como você está vendo aqui nessa foto. Essa usina é toda automatizada, portanto, ela tem a sua operação completamente estável, com resultados previsíveis. E aí sim, você pode fechar contratos aí com grandes empresas e aí ser reconhecido pelo seu trabalho. Logicamente, gente, que nem todo mundo que está nesse mercado vai te contar essas coisas, porque eles querem o mercado só para eles. Ou então eles têm interesses obscuros. Por exemplo, estão tentando vender, tem um fechamento com alguma empresa que oferece tecnologia que não é comprovada. Enfim, são vários os motivos. E, e tem mais uma outra coisa que eles não te contam. Esse mercado, ele é muito sedutor e tem muito dinheiro em jogo. Então, eles não vão permitir que qualquer pessoa entre. Deixa eu te mostrar uma coisa. O mercado de biogás está crescendo dia após dia, não somente por causa das mudanças climáticas, porque uma usina de biogás ela pode ajudar em muito a reduzir esses impactos ambientais que a gente está vendo por aí, esses desastres em todo mundo. Então, o mercado está crescendo. E aí você vê aqui, eu peguei essas notícias, por exemplo, hoje, e aí está dizendo aqui, ó, se você colocar biogás no Google, você vai ver que novas plantas de biogás fazem a produção aumentar em 15% no Brasil. Um estudo aqui na revista Valor Econômico mostra a expansão do biogás e do biometano, né? O Brasil registrou aumento de 15% no número de plantas, várias notícias. Suzuki vai construir várias fábricas de biogás na Índia, portanto, é uma demanda global, não é só no Brasil, né? E aqui, olha, gestora de Pedro Parente investe 600 milhões de reais em biogás. Portanto, é uma indústria riquíssima. Mas é claro que quem está trabalhando nessa área não vai querer que você saiba disso. Ou você já viu alguma dessas notícias aí na internet ou nas mídias normais de transmissão? Com certeza não, né, gente? Isso aqui, até então, até eu começar a dar esse treinamento, que eu vou já te explicar como eu cheguei nisso, era uma coisa que pertencia a uma elite. Só uma determinada elite tinha acesso às informações para trabalhar com consultoria. E você vê que nem sequer as universidades de hoje em dia têm cursos
direcionados para formar consultores na área de biogás. Isso ainda não é acessível para todo mundo. E agora vamos ao próximo passo, entender finalmente como funciona a usina de biogás. Olha só o que eu preparei aqui para você. Vamos lá. Nós vimos que a matéria orgânica, que agora a gente vai chamar de substrato, ela pode ser, por exemplo, resíduos orgânicos, e aí tem uma grande quantidade de resíduos, daqui a pouquinho a gente vai ver. E também plantas energéticas. Plantas energéticas nada mais são do que, por exemplo, capim, até mesmo milho, silagem de milho, ou mesmo cana-de-açúcar. São plantas que você cultiva para a produção de energia. E aí você coloca isso em uma usina de biogás, e aí essa usina de biogás vai gerar, então, o biogás e o biofertilizante. Justamente aquela parte, gente, que entra no substrato ali, que tem aquela matéria orgânica, aquilo ali vai ser convertido através de um sistema que vai propiciar de forma otimizada que essa matéria orgânica se transforme em biogás. E aí o restante vai sair na parte líquida, tá? Esse é o segredo. O segredo da usina de biogás é você ter o controle daquilo que a gente chama na Alemanha de engenharia anaeróbia, que é o controle do processo, o equilíbrio bioquímico desse processo. Grande parte dos consultores acabam tentando, tipo assim, para baratear mais a usina de biogás, dizendo, não, isso não é muito importante, o controle da temperatura não é importante, o controle do pH não é importante. Gente, não tem como improvisar isso, porque o processo digestivo é uma coisa da natureza, foi criado por Deus e só funciona daquele jeito, naquela temperatura, com aquela homogeneidade, com aquele pH, com aqueles nutrientes, tem toda uma receita de como isso funciona. E na bioquímica ou na química não tem como improvisar isso, sabe? Você não vai ter como improvisar. Então, a observação da engenharia anaeróbia é decisiva para um projeto bem-sucedido ou mal-sucedido. Mas calma, você não precisa se formar em engenharia para escolher qual a melhor tecnologia. Você só tem que saber como as tecnologias que você vai trabalhar são operadas, se elas são automatizadas, como é que acontece esse controle ou não. Tudo bem? Então vamos lá, deixa eu mostrar uma coisa para vocês interessante. Né? Aqui a gente vê um biodigestor de lona, que é assim que é chamado no Brasil, e aí esse biodigestor de lona, ele muitas vezes é comercializado por fabricantes, principalmente fabricantes de lona, que querem vender essa lona ou seus materiais e componentes a qualquer preço. E para isso, eles pouco se importam se o seu projeto vai ficar estável, se vai ter sucesso por muito mais tempo. O importante é vender o material deles. Tá? E é isso que ele quer. E aí isso vai bater com uma outra coisa quando você vai atender seus clientes, que muitos clientes ficam insistindo na questão de tipo assim, vamos fazer mais barato, dá para fazer isso aqui, improvisa isso aqui no Brasil. Então você vai sofrer uma pressão, né, para que você trabalhe com esse tipo de tecnologia, só que quando a sua usina de biogás precisa dar um resultado estável e constante, essa tecnologia vai falhar. São inúmeros casos no Brasil, milhares de casos no Brasil, que demonstram, né, que essa tecnologia vai falhar. E aí, quando o biodigestor explode, como você está vendo aqui, aí você se pergunta assim, ou pergunta para o seu cliente, quanto ele economizou em ter que parar aquilo que ele estava produzindo para pegar uma solução mais barata e agora o negócio não está gerando biogás e até consertar isso aqui vai demorar algumas semanas. Principalmente se a usina de biogás tivesse sido construída em um local distante. Então o prejuízo disso é muito grande. Ele, o seu cliente, vai sofrer uma pressão muito grande. E aí o que que ele vai pensar sobre você agora? Ele vai dizer, sabe o quê? Que você entende mais do que ele, que foi por isso que ele lhe contratou, e você deixou ele cometer esse erro. Ele vai jogar a responsabilidade sobre o acidente e o prejuízo financeiro todo sobre você. Não gostaria de estar na pele de ninguém que passa por isso. E infelizmente, muita gente passa por isso. E o que eu quero te dizer para te tranquilizar é que a culpa não é sua. Você não tem culpa disso quando acontece uma coisa dessa, porque eles te instruíram, eles te prepararam para entender, para empurrar qualquer coisa no seu cliente, mesmo coisas que eles já sabiam de antemão que não vai funcionar de uma forma estável por muito tempo. O biodigestor de lona até funciona por algumas semanas, alguns meses, mas logo, logo ele precisa de manutenção.
E como é uma coisa que foi barata, o pessoal não valorizou muito, sem essa manutenção vai dar problema, pode ter certeza nisso. Mas eu não quero que o seu nome fique atrelado a projetos fracassados. O que você tem que fazer é colocar seu nome, mesmo que seja mais difícil às vezes encontrar o cliente adequado, há projetos que realmente funcionam, como esse biodigestor na Alemanha da empresa ReFood, que custou aí, teve um investimento de 20 milhões de euros, mas já está há vários anos no mercado, funcionando de forma estável, construiu uma reputação muito forte para a empresa ReFood e hoje essa empresa é uma força, é uma das principais empresas da Alemanha. E sabe o melhor? O consultor que trabalhou nesse projeto tem aí a sua carreira garantida por muito tempo, né? Então, gente, vocês não podem atrelar o seu nome a projetos fracassados. Olha essa outra empresa aqui de empresas que são parceiras nossas, é o Biodigestor de Oitem, lá na cidade de Bremen. Ele funciona com plantas energéticas e tem uma potência elétrica de 1,3 megawatt elétrico, de forma estável, de forma tranquila e confiável. E outro biodigestor que você pode ver é o biodigestor de Rosdorf, que produz aí energia a partir das tecnologias solar e biogás com potência elétrica de 3,3 megawatts elétricos. Então, gente, o nome de vocês, o nome de vocês é só um. Tem que estar atrelado com projetos que realmente funcionam e que são referências na área. E agora vamos entender um pouco mais sobre as necessidades do seu cliente, dos clientes dos setores. Quais são os setores? Os setores que a gente viu: energia, agronegócio e resíduos sólidos. Quando você somar todos os recursos que são investidos nesses três setores, você vai entender que bilhões de dólares são investidos nesses setores todos os dias, todos os meses, todos os anos, em várias partes do mundo. Portanto, os seus clientes são clientes que não têm problema nenhum de pagar pelos seus serviços especializados. Entenda isso. O que você tem que fazer é convencê-los de que você realmente é um profissional que pode ajudar a solucionar os problemas que eles têm. Mas quais são esses problemas? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos entender o setor de resíduos orgânicos, por exemplo. Os clientes aqui são vários. Quem produz resíduo orgânico? E eu vou citar aqui apenas alguns. As prefeituras, né, você tem aí prefeituras, gestores públicos, cidades, municípios que precisam fazer o tratamento dos seus resíduos orgânicos e evitar que eles vão para aterro sanitário, por exemplo. Mas também outras indústrias que são geradoras de resíduos, como as indústrias alimentícias. Toda indústria alimentícia vai gerar resíduo orgânico. Indústrias de bebidas, de laticínios, né? Aí você tem, por exemplo, a fábrica de cerveja que vai gerar cevada, resíduo de cevada e vários outros tipos de resíduos. Fábrica de óleo de dendê, que vai gerar vários tipos de resíduos orgânicos e todos precisam de tratamento. Mas também fábrica de papel, feiras, restaurantes, supermercados. É isso aí, gente. Muitos supermercados. Qual a demanda deles? A demanda deles é por tratamento de resíduos urbanos, no caso dos gestores públicos, mas também tratamento de resíduos industriais e tratamento de efluentes. Perceba o detalhe no tamanho dessas empresas. Nenhuma dessas empresas precisa ficar pechinchando nada, porque elas recebem muito dinheiro para vender o produto delas. Elas precisam de soluções eficientes. Vamos continuar. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês de algumas empresas que eu visitei nesse trajeto aí de prestar consultoria no Brasil e fora do Brasil. Essa aqui, por exemplo, é a fábrica de cerveja da Ambev, que fica na cidade de, fica lá em Campo Grande, no Rio de Janeiro. E aí a Ambev, como uma fabricante de cerveja, ela produz resíduos de cevada, além de vários outros resíduos no processo de produção de cerveja. Aqui você está vendo a Ceasa, são as centrais de distribuição de alimentos no Brasil, né? Não pode ser que no seu país aí seja outro nome, mas as Ceasas do Brasil, essa aqui no exemplo de Belém do Pará, com muitos resíduos orgânicos, alimentos sendo transportados e acabam aí virando lixo, né? E aí vamos partir para o outro setor, que é o setor de energia. Então, quem são aqui os clientes? Olha só o tamanho desses clientes. Distribuidoras de energia, todas milionárias, todas com faturamento milionário, bilionário. Indústrias da metalurgia,
que precisam de energia térmica, indústria cerâmica, que precisa de energia térmica, indústria e comércio em geral. Todo mundo precisa de energia elétrica e também muitos deles precisam de energia térmica. E, claro, grandes consumidores, como, por exemplo, condomínios ou então fábricas metalúrgicas, enfim. Quais as demandas deles? Por energia elétrica, energia térmica. Às vezes, eles querem o biogás para poder gerar sua energia na forma e na hora que eles quiserem, assim como o biometano. E também, muitas vezes, eles precisam de energia descentralizada. É uma grande fábrica que está no local longe da distribuidora, então precisa de energia descentralizada e energia inteligente. O que é isso, gente? Energia inteligente é quando você produz energia no horário em que ela é mais cara e isso dá mais lucro. No Brasil, por exemplo, esse horário de pico é das 18 horas às 21 horas. Em alguns lugares, essa energia chega a ser 10 vezes mais cara do que no normal. Então, imagine a sua usina de biogás armazenar uma quantidade de biogás para gerar energia nesse horário em que é mais caro. Aí isso que a gente chama de gestão inteligente da energia, entendeu? Você pode fazer o seu cliente ganhar muito mais dinheiro com isso. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma fábrica de azulejos lá na cidade de Charqueadas, no Rio Grande do Sul, né, que eu fui lá visitar e conheci. A demanda por energia térmica era incrível. Só para você ter uma ideia de valores, o valor que se gastava ali com energia térmica era na ordem de R$ 900 mil por mês. E isso, ó, há muito tempo atrás, né? Hoje, com certeza, está mais caro. Uma outra é a Albrás, a empresa fabricante de alumínio na cidade de Barcarena, no Pará, que também tem as metalúrgicas, a empresa metalúrgica no geral, tem uma grande quantidade de energia térmica, pagam caro por isso, né? E são potenciais clientes. Passando agora para o setor do agronegócio, a gente tem aqui alguns clientes como os agricultores, claro, os agricultores, os pecuaristas, né? E também a agroindústria, a indústria que processa os produtos aí do agronegócio. Então, quais são as demandas? Eles têm todas as demandas. O agronegócio é o mercado mais perfeito que você pode atuar, que é o tratamento de resíduos, diversos resíduos orgânicos gerados em todos eles, agricultores, pecuaristas e agroindústria, todo. Mas eles também têm energia, têm demanda por energia térmica e energia elétrica, tem demanda por biometano, por biofertilizantes, tem demanda por crédito de energia renovável, porque muitas vezes os clientes só compram deles se eles comprovarem que a energia que eles utilizam nos seus processos é uma energia renovável, e também muitas vezes tem demanda por gás carbônico. Percebe uma coisa? O agronegócio é o setor que tem os clientes ideais para você que trabalha com consultoria na área de biogás. E aqui, como exemplo, eu trago para você um confinamento aqui, né, na cidade de Chapecó, em Santa Catarina, um confinamento bovino que gera uma quantidade muito grande de dejetos e tem uma demanda por energia também muito grande. Dependendo da região, você tem que aclimatizar o local onde os animais estão sendo criados para que eles possam produzir mais. E essa fazenda é um grande exemplo disso, que faz isso de uma forma muito boa, portanto, tem uma demanda grande por esses serviços. E aqui o frigorífico, lá em Palmeiras de Goiás, que é o frigorífico Minerva, um exportador, né, numa visita que eu fiz lá e pude constatar que existe também uma demanda por tratamento de resíduos, energia térmica, energia elétrica, tudo. Claro que menos biofertilizante não tinha demanda aqui, a não ser nos confinamentos que abastecem justamente o frigorífico. Então, esses confinamentos têm animais que precisam ser alimentados. Bom, meus queridos, mas deixa eu falar uma coisa para você. Essa oportunidade que eu estou te mostrando é uma oportunidade que precisa ser entendida da seguinte forma: você, como consultor, precisa prestar o serviço da maneira adequada, não é de qualquer jeito. Você não vai oferecer qualquer usina de biogás para esse tipo de empresas, mas também o momento atual. O momento atual é único. Deixa eu te explicar por quê. Você tem que entrar nesse mercado agora, na minha opinião, porque o mercado de biogás ele está na base de um tsunami, né? Vamos entender isso. Quando tem ali uma onda, né, você está ali na base, então está no início. Quando aquele tsunami avançar mais um pouco, esse movimento vai lá para a crista da onda e aí vai ter uma demanda explosiva por projetos nessa área, por consultores nessa área, que saibam conduzir e ajudar as empresas a escolher a tecnologia adequada. E essa demanda,
ela vai dar chance para praticamente todos os consultores, certo? Então, assim, você tem lá o tsunami, né, tem uma onda muito grande, e aí você tem lá várias pessoas tentando surfar, todo mundo na base da onda, a onda vai dar chance para todos. Só que quando a onda vier e chegar, nem todos vão conseguir surfar na crista dessa onda. A maior parte vai cair e vai sair do mercado, que justamente são aqueles que indicam soluções erradas para seus clientes e fazem seus clientes levarem prejuízo. Isso aí o mercado não vai perdoar. Então, só os melhores consultores vão ficar nesse mercado e aí, claro, os projetos mais estáveis são aqueles que, enfim, ganharão um mercado. Ou seja, os consultores que estão atrelados a esses projetos bem-sucedidos vão fazer o seu nome e aí sim vão ter uma carreira reconhecida nacional e internacionalmente, como os profissionais que ajudaram essas grandes empresas a solucionarem seus problemas. Aí, meu querido amigo, minha querida amiga, você vai estar no ponto de fechar grandes contratos, contratos muitas vezes milionários com grandes empresas desses três setores que nós conversamos agora há pouco. Então agora você está tentando já entender qual é o seu papel, o papel dos consultores nesse processo. Como você deve se preparar? Vamos lá. Eu vou te explicar uma metodologia que eu pude aprender, que é uma metodologia internacional. E para isso, gente, eu que venho de um caminho bem sacrificante aí, né? Venho de família de classe média baixa, lutei muito para conseguir, mas em um outro momento eu vou te contar essa história toda. Eu consegui fazer a minha formação, o meu mestrado em engenharia química na Universidade de Ciências Aplicadas de Frankfurt, uma universidade internacionalmente reconhecida. Tive grandes professores, professores que foi bem difícil passar na prova deles, mas pelo amor que eu tinha, que eu tenho a essa área, eu passei aí como um dos melhores alunos da minha turma e eu tenho muito orgulho de ter conseguido isso dessa forma. Depois disso, eu também comecei os estudos na Universidade Agrária de Hohenheim, que fica ali na região de Stuttgart, também na Alemanha, que é a melhor universidade agrária da Europa e, consequentemente, uma das melhores do mundo, né, gente? Especializada em usinas de biogás, que tem a sua própria usina. Então, a gente pode aprender ali diretamente na usina de biogás da própria universidade. Além disso, eu trabalhei, depois de formado, como instrutor técnico, como eu falei para vocês, na empresa Areva Nuclear Power GmbH, que ficava ali na cidade de Offenbach, na Alemanha. Depois a Areva acabou mudando para a França, né? E também, claro, com essa experiência de ali como instrutor técnico do centro de treinamento, eu tinha contato com muitas empresas de tecnologia na Alemanha, então assim, com muita tranquilidade para falar com várias empresas de tecnologia na Alemanha, aproveitei para fechar várias parcerias também na área de biogás. Então, hoje é bem tranquilo para mim acessar diferentes tecnologias para diferentes problemas na área de biogás. Portanto, meu caro amigo, minha cara amiga, o que eu vou te mostrar agora é um método que funciona a nível internacional, é um método consagrado, é um método utilizado pelas empresas de engenharia alemãs que prestam esse serviço e constroem essas usinas de biogás em todos os países do mundo e de forma bem sucedida, como você sabe. Vamos lá, vamos entender. A primeira coisa que um projeto precisa ter é o seu plano de negócio. Então, aqui nas fases do projeto, uma usina de biogás só pode ser construída se tiver um planejamento, se tiver uma identificação do problema, para a gente conhecer também os objetivos do empreendedor, do investidor, e aí a gente unir isso do ponto de partida até aquele ponto onde ele deseja chegar através de um plano de negócio, que daqui a pouco eu vou explicar como funciona. Esse plano de negócio vai definir o modelo de negócio. E o modelo de negócio está diretamente, intimamente ligado com a viabilidade técnica, ou seja, a escolha da tecnologia, e também a viabilidade econômica, ou seja, quanto dinheiro esse projeto vai gerar. Tudo bem? Então vamos lá. Depois de definir o plano de negócio, o modelo de negócio, aí sim, com esse documento em mãos, a equipe de engenharia é capaz de dimensionar esse projeto, fazer todos os projetos, projeto arquitetônico, elétrico, mecânico, tudo, hidráulico, tudo, e aí concluir o projeto
planeja a fase de construção, vai para a operação e pode atender diversos outros clientes aí dos setores que nós já falamos agora há pouco. Tudo bem, gente? Então, é assim que funciona. Não tem muito segredo, né? Isso também tem no Brasil, isso tem em vários outros países, não tem nada de estranho a nenhum lugar. Só é indispensável trabalhar dessa forma. Muitas pessoas que eu vejo que têm prejuízo é porque pularam essa fase aqui do plano de negócio, da contratação de uma consultoria especializada para definir um modelo de negócio adequado. Aí sai construindo o negócio de qualquer jeito e aí o negócio não funciona. E por que que não funciona? Vamos entender. Né? Antes de entender, eu quero que você entenda quanto ganha um consultor para fazer isso. Isso aqui também ninguém conta, né, gente? Vamos lá? Olha, esse estudo de viabilidade, né, para a gente chegar até a construção do projeto, você tem estudo de viabilidade que vai fazer essa modelagem, os projetos de engenharia e, claro, a construção da usina, máquinas, equipamentos, engenharia civil, um monte de coisa. Aí a usina vai estar de pé. E nesse estudo de viabilidade, quem trabalha com isso pode ganhar até 3% do valor total do projeto. Então, calcule aí você, se o projeto for na ordem de 10 milhões, 3% daria quanto? Calculei. Se for depois na próxima fase de engenharia, que não envolve mais a consultoria, então, a menos que você seja engenheiro, que esteja habilitado e qualificado para trabalhar com isso, então, nessa parte de engenharia que envolve vários projetos de engenharia, você pode ganhar até 20%, 27% do total do projeto. Mas, repito, isso aqui não é um trabalho solitário, tá, gente? Isso aqui é um grupo de engenheiros que vão trabalhar e prestar um serviço complexo aqui. Portanto, não é uma só pessoa. A fase da consultoria é essa fase inicial, do estudo de viabilidade. E, finalmente, a construção da usina, máquinas, equipamentos, vários serviços de além de construção, vai consumir 70% do valor de investimento na usina. Entendido isso, agora vamos falar sobre por que não dá para construir um biodigestor copia e cola de qualquer jeito. Primeira coisa que você tem que entender é que diferentes tipos de substratos vão gerar diferentes quantidades e concentrações de biogás. Por exemplo, um esterco suíno, que muitas vezes é tido como um dos melhores substratos, na verdade é um dos piores. Na média, produz aí 19 metros cúbicos por tonelada de esterco suíno. Enquanto que a silagem de milho vai produzir 10 vezes mais, 200 metros cúbicos por tonelada de silagem de milho. Percebe? Então, não dá para você pegar simplesmente um biodigestor de um determinado tamanho, um tempo de retenção hidráulica, tudo de uma coisa e levar para outro canto e utilizar outro tipo de substrato e às vezes, mesmo que seja o mesmo tipo de substrato, mas as variáveis econômicas são diferentes, então também não vai funcionar. Uma outra coisa importante é o seguinte: a engenharia anaeróbia, lembra lá atrás que eu falei da engenharia anaeróbia? É uma coisa que é complexa. Aqui eu estou mostrando para vocês 5 fases da digestão anaeróbia. A hidrólise, a acidogênese, a cetogênese, metanogênese e, por último, a sulfatogênese. Essas fases são realizadas por diferentes grupos de bactérias que precisam de determinadas condições para trabalhar na sua eficiência. O problema é que essas bactérias trabalham em paralelo dentro do mesmo ambiente com diferentes velocidades de reação, percebe? É algo complexo que precisa ser acompanhado. Portanto, não dá para fazer um biodigestor de qualquer jeito. É preciso estudar o substrato para que você possa garantir uma automação do seu processo digestivo de uma forma eficiente e confiável. Aí sim você vai poder então dimensionar os seus tanques de fermentação do tamanho adequado, da forma adequada, com a geometria adequada, com os agitadores adequados, com a forma de aquecimento adequada, enfim, a tecnologia adequada para resolver o problema do seu cliente. Lembra? Ele quer resultado constante e confiável. Ele quer uma coisa que vai funcionar. Então você não pode falhar nisso. Os tanques são dimensionados depois desse estudo do substrato. Tudo bem? A outra coisa, o que que a gente vai fazer com biofertilizante? Você precisa também dar uma destinação de preferência economicamente viável. Então, como fazer isso também depende do estudo que você vai fazer. O que é que está entrando no biodigestor
e isso vai influenciar o que que vai sair. Então, na modelagem do negócio, você pode dizer isso aqui pode, isso aqui não pode, justamente para não comprometer a qualidade do seu biofertilizante, isso aqui no exemplo, né, gente? E aí você possa transformar esse biofertilizante numa fonte de receita de fato. Se jogar tudo no biodigestor e você não conseguir, então você vai ter um custo para o tratamento desse material. Então, acho que você já está entendendo qual é o seu papel de fato em projetos como esse, projetos para esses grandes clientes. O seu papel é o seguinte, gente: você tem que fazer aquele primeiro estudo, você tem que fazer a modelagem do negócio. Isso não precisa de faculdade, de engenharia, nem nada disso. Você tem que ter a compreensão de uma forma objetiva de quais são as informações que você precisa para modelar o negócio, a usina de biogás que vai ser lucrativa e estável no final. Então, o papel do consultor é fazer um estudo de viabilidade técnica e econômica, muitas vezes chamado também de plano de negócio da usina de biogás. Isso é fundamental para o sucesso do seu projeto. Então, relembrando aquilo que eu falei agora há pouco, não adianta oferecer a solução mais barata, você tem que oferecer a solução correta. E essa solução correta tem que ser lucrativa para que o seu cliente feche com vocês. E agora vem o principal, gente. Como é que nós podemos te ajudar a trabalhar nessa área de uma forma tranquila e eficiente? Veja bem, nós sabemos que trabalhar com essa consultoria envolve aí alguns conhecimentos estratégicos e um sistema, uma estrutura. Então, nós criamos um método que é um método seguro, um método confiável, baseado em toda a minha experiência profissional internacional no mercado europeu, no mercado brasileiro, no mercado da África, enfim. Esse método é o que vai te ajudar a atender esses clientes. Então, vamos lá. Como é que funciona esse método? A primeira coisa é você escolher o nicho de mercado. Eu vejo aí muitos consultores novos trabalhando, tentando atender tudo que é mercado. Aí você tem resíduos urbanos, que tem as suas particularidades, resíduo de cervejaria, resíduo de frigorífica, resíduo, plantas energéticas, uma infinidade de mercado. E é simplesmente muita coisa para uma pessoa fazer sozinha. Então, o que que eu aconselho? Escolhe um nicho de mercado, um único nicho de mercado e começa a entender aqueles clientes daquele mercado. Aí sim, você vai entender qual é a solução, porque as usinas de biogás têm várias versões, lembra? Modelo de negócio? Tem várias versões, várias formas. Então você escolhe o nicho de mercado e aí você vai identificar qual é a tecnologia que vai atender e vai solucionar os problemas do seu cliente daquele nicho de mercado. Aí sim, você vai montar uma estratégia de prospecção dos seus clientes, né? Você vai atrás dos seus clientes, vai ter ali algumas estratégias que a gente te mostra como isso funciona. Finalmente vai ser contratado e aí vai poder então fazer o diagnóstico exato, diagnóstico real da demanda daquele cliente específico que fechou com você, que confiou em você devido ao seu preparo. Você estava preparado para falar com ele, né? Então, ele confiou em você, contratou. E aí ele vai, paga ali uma parte do seu serviço e você faz esse diagnóstico e começa então, depois do diagnóstico, a dimensionar a solução que o seu cliente precisa, né? Feito isso, construída essa solução, você vai ainda calcular a viabilidade, tanto técnica quanto econômica dessa solução, e no final vai apresentar para o seu cliente um modelo de negócio final, que resolve o problema dele, problema técnico, mas também que garante lucro para o seu cliente. Aí sim você vai ter um cliente satisfeito com os seus serviços e vai pagar pelos serviços, mesmo que seja um serviço que muitas vezes é mais caro do que de outros profissionais que, enfim. E toda essa estratégia, esse conhecimento é passado para você através do nosso treinamento para a especialização em negócios com biodigestores comerciais, onde você vai aprender de uma forma prática e eficiente, num método consagrado internacionalmente, né, justamente baseado em toda uma experiência prática de mercado, a fazer a prospecção dos seus clientes de uma forma eficiente. Gente, você vai escolher seu nicho e desenvolver a estratégia e aí você vai trabalhar de uma forma estratégica na contratação da sua consultoria,
recebendo 50% do valor da sua consultoria já de antemão, antes de viajar, tá? E aí sim você vai preparar a sua viagem de diagnóstico, nós vamos te ensinar como fazer isso e, claro, quais os detalhes que você precisa escrever, no mínimo, o conteúdo mínimo do seu plano de negócio, com o dimensionamento do projeto, e aí você vai entregar, de que forma você vai entregar e receber o seu pagamento e ser valorizado como um grande profissional dessa área. Então é isso, gente. Chegou a hora, então, de você decidir. E eu não quero pressionar ninguém. Na verdade, qualquer um de vocês que estiver me assistindo, você aí que está me assistindo, você tem três opções, somando e subtraindo. Na primeira opção, você é o caso de você que já tem o suficiente, está satisfeito com sua carreira, não quer mudar mais nada. Então você não precisa fazer absolutamente nada. Deixa tudo como está. Eu te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui, entendido um pouco mais do projeto e está tudo bem, que Deus te abençoe e que você tenha uma vida saudável. Se você está satisfeito com os resultados atuais que você tem nessa área de biogás, então parabéns, meus parabéns. Então não faça nada. Agora, você também tem uma segunda opção, que é faça você mesmo. Faça tudo que eu fiz. Vá para a Alemanha, aprenda alemão, tente entrar numa faculdade alemã, que não é uma coisa fácil. Tente trabalhar numa multinacional de energia para provar, para colocar sua experiência ali, adquirir experiência prática no mercado de energia. Depois tente fazer parceria com as empresas de biogás, tente chegar na tecnologia delas. E aí, se você achar que isso é fácil, reserve aí alguns anos. No meu caso, a história do tal na Alemanha levou 23 anos. Reserve aí 23 anos, né? Quem sabe você faça melhor do que eu, faça em 15 anos, né? Ainda assim é um bom tempo. Se você achar que essa é a solução mais viável, fique à vontade também, né? Você pode até pesquisar na internet. Hoje é mais fácil do que no meu tempo, né? No meu tempo não tinha essas informações na internet. Você pesquisa e aí você vai encontrar o caminho. Reserve aí uns 20 anos e aí você consegue. Ou a opção 3, que eu acho que é a mais inteligente, eu não tive essa opção lá no passado, transforme a experiência de alguém, que nesse caso aqui é a minha experiência, no seu trampolim. Aprenda todas as sacadas que são decisivas para fazer grandes projetos e faça esse treinamento aqui que você pode concluir em 3 meses e a partir de 3 meses você lança a sua carreira e começa a fazer experiência prática. Você vai ter, no início, você não vai ter muito sucesso, vai ter outro sucesso, até que isso você vai virando jogo e aí você vai dar um salto lá na frente. Em apenas um ano, você já pode ser um consultor reconhecido nesse mercado e está ganhando muito bem. Depende do seu esforço, da sua dedicação. Então, são essas três opções que você tem, na verdade. Né? Na minha opinião, é mais inteligente aproveitar da minha experiência, dos meus cabelos brancos e dar um salto e conseguir sucesso mais rapidamente. Então, meu caro, minha cara, é isso que eu deixo para você. Muita informação, não é mesmo? Mas infelizmente a gente não vai poder esperar a vida toda pela sua decisão. As matrículas na nossa especialização em negócios com biodigestores comerciais não ficam abertas para sempre. Isso porque a gente se dedica, a gente tem mentorias e você tem que observar aqui embaixo quando as matrículas estão abertas para você fazer a sua matrícula. Observar se tem algum bônus ali que lhe interessa e fechar a sua matrícula no momento certo, né? Os consultores mais bem preparados são aqueles que conseguem aproveitar essas oportunidades e fazer o investimento no desenvolvimento da sua própria carreira, no seu crescimento em competências e aí oferecer essas competências a um bom dinheiro e ser reconhecido por todos esses grandes clientes que têm muito dinheiro para pagar pelos seus serviços, desde que você mostre e demonstre competência. Tudo bem? Não pode ficar aberto para sempre. Dá uma olhada aqui nos prazos e tome a decisão correta. A sua vida, o seu futuro, da sua família, dos seus amigos, das pessoas que você quer ajudar, dependem disso. E com certeza muitos serão gratos pelo que você pode fazer, não somente por você, por sua carreira, mas a todas as pessoas que você pode dar benefícios em função do seu sucesso. E benefício não é só financeiro, não, tá, gente? Você pode ser inspiração dos seus filhos, dos amigos dos seus filhos, para fazer uma carreira gloriosa, uma carreira de sucesso. Pense nisso e tome a decisão correta. Seu futuro não vai esperar muito tempo. Saudações sustentáveis
E eu te vejo lá na frente, porque eu tenho certeza que você vai estar no nosso treinamento. Saudações sustentáveis e até lá, gente. Valeu!